com muita alegria, nesta noite eu tenho imenso prazer de receber a pastora Valéria. Cadê o Transformados? Estenda suas mãos para ela. Diga: Deus, usa a tua serva. Ela é o veículo nessa noite, que será conduzido por ti, para nos trazer uma novidade do céu. Quem acredita, faz barulho e glorifica. Shalom, Igreja do Avivamento. Que alegria estar na casa do Senhor. Então vamos ler capítulo 4 de Esther, versículo 16. Diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Quem está falando isso é a Esther. Ela já tinha sido feita rainha. E ela está falando com Mordecai, o primo dela. Não é tio, é primo, né? E ela fala assim: vai, ajunta todos os judeus. O que é judeu aqui nesse texto no Antigo Testamento? É crente. Junta todos os crentes. Tem crente aqui nessa noite? Junta todos os crentes que... Som. Eita. Aleluia. É normal acabar a pilha, gente. Amém? Apenas uma pilha. Às vezes ela já está passando da validade, acontece isso. Amém? Bom, então o texto fala: vai, ajunta todos os crentes que se acharem em Suzã. Suzã é um território. É um território geográfico. É aqui, é um território geográfico. É como se fosse aqui, a Igreja Eterna Aliança. E jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, esta é uma declaração, queridos, na verdade, de medo da rainha Esther. E a gente fala bastante de jejum. E a gente, às vezes, não entende qual que é a raiz do jejum. O jejum, ele está presente em muitos livros da Bíblia. E o jejum é um momento que você deixa de se alimentar com uma conotação espiritual. Regime chama regime, dieta chama dieta. Que é para a gente emagrecer, para a gente ficar fitness, para a gente ficar com a saúde em dia, diminuir o colesterol, etc. Agora, jejum, ele tem conotação espiritual. E quando a rainha Esther, ela fala de jejum, aqui ela está trazendo uma conotação espiritual para dentro do livro de Esther. Você sabe que o livro de Esther é um livro para os judeus, é um livro canônico, sagrado, como é para nós cristãos. Só que para o povo judeu, o livro de Esther, ele representa apenas uma narrativa histórica. Agora, dentro do cristianismo, o livro de Esther, ele representa simbologias relacionadas à igreja. A pessoa de Esther, dentro do cristianismo, é a igreja, que saiu vencendo e para vencer, que não pode ser destruída. E que ainda que todo o cenário pareça que está contra o povo da igreja, ainda que todo o cenário pareça que está contra aquela geografia, o nosso Deus, ainda que o nome dele nem seja citado, nos garantirá a vitória.
É assim que nós cristãos vemos este livro. Você sabe, a gente, como a apóstola falou, a gente estuda esse livro há 14 anos. Sempre nessa mesma época, especialmente as mulheres. E nós sabemos que o livro de Esther tem essa característica, no mínimo interessante. Ela está dentro do livro da Bíblia, mas é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus em momento algum. Você pode ler do 1º ao 10º capítulo, você não vai ler Jeová, você não vai ler o Senhor, você não lerá o Deus de Israel, você não verá Deus presente. Mas Deus está escondido em cada parágrafo. O Senhor está escondido em cada estrofe, está escondido em cada versículo. E a gente vai estudar um pouquinho disso nessa noite, amém? No capítulo 1 de Esther, já tem um segredo espiritual aqui. Porque o livro se chama Livro de Esther. E o livro é um livro de uma narrativa histórica. Mas o primeiro nome que é citado nesse livro, que leva o nome da Esther, não é Esther. O primeiro nome que é citado é o nome de Assuero. E começa dizendo assim, nos dias de Assuero. Assuero era um rei persa. Então ele não era nem judeu, nem grego. Ele era de outro país. Ele era persa, tinha uma língua diferente, uma escrita diferente, tudo diferente do povo judeu. E esse rei persa, ele venceu Nabucodonosor, o vô dele, né? O Ciro era o vô do Assuero. O Dario era o pai do Assuero. Então era uma geração de homens vitoriosos. O vô deste homem, ele venceu o rei da Babilônia, que tinha escravizado o povo de Jerusalém, o povo judeu, os crentes, não é? E o nome de Assuero, segundo o dicionário, um dicionário bíblico, né, de um autor chamado James Strong, esse nome significa eu serei silencioso e pobre, na língua persa. Eu serei silencioso e pobre, ou eu serei silencioso e simples. E o que significa isso? De quem que esse texto está falando quando ele apresenta um nome de um homem que é um rei? É um rei muito poderoso, como a apóstola falou, ele era rei sobre 127 províncias. As províncias naquela época eram equivalentes a países. Então era como se ele fosse presidente de 127 nações ao mesmo tempo. Hoje, no nosso planeta, a gente não tem isso. Por isso que ele era chamado Rei dos Reis. Porque era uma pessoa tremendamente importante. Você consegue trazer para os dias de hoje isso? O que não é um cara que manda em 127 nações? E o nome dele é Eu Serei Silencioso e Simples. Discreto. A gente sabe que o nosso Deus chega em alguns momentos descendo fogo do céu. A gente sabe que em alguns momentos o nosso Deus opera maravilhas de uma forma, assim, diante dos nossos olhos, que a gente fica com a boca aberta e com o queixo caído. Quem aqui já viu um milagre acontecendo diante dos seus olhos? Uma perna crescer enquanto você está orando, uma coluna endireitar, uma dor passar, uma pessoa se levantar e andar, uma pessoa começar a falar na hora do louvor, uma pessoa que estava muda há muito tempo, não conseguia falar, não saía som da garganta. Quando começou o louvor, a voz brotou e nunca mais foi embora. Nós já vimos muitos milagres acontecendo. O nosso Deus, ele trabalha assim. Mas essa não é a única maneira que o nosso Deus trabalha. E às vezes a gente fica um pouco ansioso. Às vezes a gente fica um pouco angustiado. Porque a gente pensa que Deus sempre trabalha da mesma maneira e da mesma forma. Mas a Bíblia já fala para nós a respeito de Deus, que Ele tem uma múltipla forma de sabedoria. Essa palavra multiforme é uma palavra linda, em grego, que significa, é uma sabedoria de várias cores. É uma sabedoria multicolorida. Tem amarelo ouro, tem verde esmeralda, tem rosa choque, tem vermelho claro, tem vermelho escuro, tem toda a cor de sabedoria, toda a cor de milagre. Deus trabalha de diversas maneiras. E Deus também trabalha quando nós realizamos jejum. Amém? Eu quero conversar com você o que significa também pur.
Porque a gente escuta essa palavra. Deus transformou o Pur em Purim. Mas que negócio é esse de Pur? O que é isso? Né? Então quero que você leia comigo aqui no livro de Esther mesmo, no capítulo 3, uma página antes, né, daquela que a gente leu, no versículo 7, diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, esse que a gente acabou de ler um pouquinho sobre ele, se lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Um ano inteirinho se lançou sortes para este homem chamado Amã. O que é isso? Isso era um costume persa, não era um costume judeu. Por que o autor aqui chama de Pur e depois ele explica? Isto é uma explicação. Por que ele explica? Porque o povo judeu que vai ler fala: que negócio de Pur é esse? Igual a gente que lê e fala: tá bom, mas o que é isso? Pur era uma espécie de sorteio que acontecia no mundo persa para autoridades. E a cada ano, uma autoridade era selecionada para receber esse privilégio. É meio como se ele tivesse ganho na Mega Sena ali naquele ano. Então, todo dia se jogava o Pur. Não é que não é um costume cristão, não é um costume judaico, é um costume de um outro país, desse país estrangeiro. Né? E aí todo dia se jogava esse Pur e dava lá sim ou não, sim ou não, sim ou não. No final do ano se fazia o balanço, é sim ou é não. E muito provavelmente aqui foi sim, ou seja, um pedido deste homem será atendido. Um pedido desse homem será atendido. E aí é quando o Amã vai e pede para o Assuero liquidar, cometer um genocídio contra o povo judeu. O homem podia pedir metade do reino do Assuero. Ele podia pedir ouro, ele podia pedir prata, ele podia pedir uma viagem para Paris. Ele podia pedir uma viagem num transatlântico. Ele podia pedir tanta coisa, né? Lógico que nem existia Paris, nem transatlântico naquela época. Mas ele podia pedir tanta coisa para ele, para a família dele, para o povo dele, para a cidade dele. O que você pediria se fosse com você? Né? Aqui o irmão Ed falou: pediria a paz. Nesse momento de guerra, um pedido altruísta. Né? Um pedido que visa todos, que visa todo o planeta, um pedido que não é egoísta. Mas o que esse homem decidiu pedir no Pur? Então é como se fosse uma oração sendo atendida. E o que a gente vai pedir numa oração sendo atendida? Vai pedir para destruir um povo? Vai pedir para acabar com humanos? Vai pedir para acabar com gente que é igual a gente, que tem sangue correndo nas veias, que quando belisca dói, que quando pisa no calo dói também. A gente vai fazer isso. Esse homem fez isso. Mas eu estava só querendo explicar o que era Pur. Ok? Pur é esse tipo de sorte, era esse costume persa. Agora, o que é Purim? Purim é o plural de Pur. Pur é singular. Pur é sorte para mim. É um pedido atendido para mim. É uma oração atendida para mim. O Pur é um egoísmo. O Pur é eu pensando no meu umbigo, pensando no meu problema, pensando nas minhas coisas e não olhando para mais nada. O que é o Purim? O Purim é o plural. Plural é multiplicação. Multiplicação de bênção. Multiplicação de orações atendidas. Multiplicação de milagre, multiplicação de força, multiplicação de poder. Deus não faz acepção de pessoas e o que Ele entrega para um filho, Ele entrega para todos os filhos. O que Ele entrega para um crente, Ele entrega para todos os crentes. Sim, cada um tem uma hora e quando meu irmão é abençoado antes de mim, eu salto de alegria, eu pulo de alegria, eu celebro, eu comemoro, porque ele é meu irmão e está feliz e a minha hora também está chegando. Aleluia! Por isso que nós devemos nos alegrar com a vitória do outro. Amém? E isso é Purim. Amém? Bom, agora a gente tem o texto.
aliás, o texto não. Põe para mim, por favor, Betinho, aquele banner bonito da rede, que está escrito Vivendo o Milagre da Antecipação. Eu falei até agora foi só para explicar o que é jejum, o que é puro, o que é purim. Ficou claro? Então a gente vai combinar assim. Quando fica claro, você se manifesta, fala assim, amém, glória a Deus. Eu não estou querendo animar o auditório, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo saber se você entendeu para eu poder ir para o passo seguinte. Aplauda o Senhor. É isso aí. É só para isso. É só para entender se precisa explicar mais ou se já pode correr com o assunto, amém? Então vivendo o milagre da antecipação. Vivendo, você sabe muito bem o que é, porque você está vivo, aleluia. Você está com saúde, veio para a casa do Senhor. Vivendo é uma ação contínua, é a vida o tempo todo dentro de nós. E cada um de nós aqui está vivo e está vivendo. É verdade ou não é? Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai entender um pouquinho o que é milagre. Essa palavra milagre no singular, lembra que a gente está falando de pur, que é singular, purim, que é plural. Agora a gente vai falar um pouco de milagre no singular. Essa palavra milagre no singular, ela aparece somente 3 vezes na Bíblia inteirinha. E ela está no Novo Testamento. Não aparece essa palavra milagre no Antigo Testamento, assim, no singular. Lá no Antigo Testamento, o milagre é maravilha. Então quando você lê maravilha no Antigo Testamento, você está lendo milagre. É porque um foi escrito em hebraico, o outro foi escrito em grego, são línguas diferentes, então tem palavras diferentes, ok? Agora, esta palavra milagre, ela é uma tradução de uma palavra grega, que a gente tem visto nas células, desde novembro do ano passado. Você sabe o que significa milagre em grego? Significa uma palavra que você conhece muito bem. Significa dunamis, o poder manifesto de Deus. Quando Deus quer falar de poder, Ele usa essa palavra milagre. Quando Deus quer falar de poder, Ele usa essa palavra milagres no plural e é dunamis. Quando Deus quer falar de poder, quando Ele quer falar de cura, Ele usa essa palavra dunamis. E dunamis é o poder do Espírito Santo sobre um homem, sobre uma mulher, levantando aquele que está caindo, mudando a situação daquele que está abatido. Dunamis é milagre, dunamis é poder, aleluia. E a gente tem estudado dunamis há muito tempo. O dunamis está lá na tua casa, o dunamis está aí dentro de você, o dunamis está dentro do nosso coração, está dentro da nossa mente, está dentro do teu trabalho, o dunamis está dentro do teu relacionamento, o dunamis está na tua vida econômica. O dunamis do Senhor está sobre nós, semana após semana, e é milagre, e é o que a gente tem vivido, aleluia. Nós temos testemunhado aqui. Aplauda o Senhor. Que bom. Você entendeu? O dunamis é o que a gente vê na célula. Quando alguém levanta e fala assim, eu quero falar um testemunho. Porque o espírito do dunamis é o Espírito Santo, o espírito de poder, o espírito do dunamis. Aleluia. Milagre quem coloca dentro de nós é Deus. Humano não opera milagre. O homem, a mulher não opera milagre. É milagre, veio de Deus e é Ele quem dá. É Ele quem dá. O que a gente pode fazer não é milagre, pelo amor de Deus. São coisas naturais, são coisas terrenas. E às vezes a gente ora para que Deus opere coisas que a gente pode fazer. E aí Ele nem responde. Ele fica num silêncio. Ai, Deus, faz. Ele fala, não, mas isso aí quem tem que fazer é você. Lembra da pedra no túmulo? Que Jesus foi lá para ressuscitar o cara que estava morto há 4 dias. Mas a pedra quem tem que tirar é a gente, uai. Agora Jesus tem que fazer tudo. Até o que você consegue fazer. Ai, vai lá, muda o coração daquela pessoa. Não, vai lá e pede perdão, uai. Se conserta.
Não, muda o coração do meu chefe, eu pisei na bola, ele está nervoso comigo. Vai lá e pede perdão, conversa com ele, se consertem ali, entre em reconciliação. Agora Jesus tem que fazer tudo. Jesus vai fazer o quê? Ele vai fazer milagre. Aquilo que você não consegue fazer. O que é milagre? Milagre é um transplante de órgão. E às vezes milagre é te colocar na fila do transplante de órgão. Amém? Às vezes Deus vem e troca o órgão. Eu já vi o testemunho de uma pessoa que ele precisava de um transplante de coração e nunca chegava a vez dele na fila, Ele tinha um sangue muito diferente, os corações que apareciam ali não eram do mesmo tipo sanguíneo que o dele, e de repente o coração dele mudou dentro do peito dele. Os médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo, mas ele não precisava mais do transplante. Ele saiu da fila do transplante, não foi transplantado. Ele recebeu um milagre. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu já vi o contrário também. Eu já vi uma pessoa na fila de transplante. E Deus, num certo momento, abriu a porta para o transplante. E foi milagre também. Porque muita gente fica na fila e nunca chega a vez dele. E quando chega a nossa vez, em alguma coisa, é milagre. Agora, a próxima palavra é antecipação. Antecipação é quando a coisa acontece antes da data prevista. Simples, né? Língua portuguesa. É quando a coisa acontece, aí já tem gente recebendo. É quando a coisa, a gente está falando do quê? E acontece quando? Antes da data prevista. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Recebe? Essa é a unção, esse é o texto, esse é o tecido que está vindo sobre nós nessa noite. A palavra texto, ela significa tecido em latim. E quando a gente fala, nós vamos ler um texto, é um tecido do alto, é um tecido espiritual, é um tecido sobrenatural que vem sobre nós. A gente estava com medo, a gente estava assustado. Por que pede jejum? Pede jejum porque estava com medo. A Esther estava com medo de morrer. E a Bíblia é clara, depois você pode ler. Neemias pediu jejum porque estava com medo. Esdras pediu jejum porque estava com medo. Josafá pediu jejum para o povo porque estava com medo. E o Davi fala que quando a gente jejua, a nossa alma é curada. Ué, que coisa estranha, eu deixo comer comida. É meu corpo que dói, é meu estômago que fica conversando. E a alma que é curada é a alma que está com medo. A alma que está com medo é curada no momento do jejum. E se você estava com algum medo, sabe como você vai sair do jejum? Curado. Pisando a cabeça do inimigo que estava colocando medo no teu coração. E agora, para onde a gente vai? A gente vai para a direita, a gente vai para a esquerda, a gente corre, a gente foge, a gente se esconde. Não! Nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia fala, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Deus sempre manda a gente fugir do que é mais forte que a gente. Sabe quando que ele manda a gente fugir? Fugir da aparência do mal. A aparência do mal é mais forte que você. Fugir da tentação. A tentação é mais forte que a gente. Mas quando ele fala que o diabo está chegando, ele fala, resista. Não arreda o pé. Não é para correr. Não é para sair de onde você está. Não corre. Fica aí. Porque quem vai correr é o inimigo e ele vai correr por 7 caminhos. Esse é o Deus a quem nós servimos. E é Ele quem nos ensina. E o poder do dunamis faz a gente lembrar do que Jesus nos ensina. É uma das características do Espírito Santo. Ele ensina e faz lembrar. Está lá escrito em 14 ou 15 de João. O Espírito Santo, o dunamis, faz a gente lembrar do que Deus falou para nós. Porque tem muita voz, gente. Tem muita voz. São muitas vozes. Tem a voz do diabo gritando lá fora. Tem a minha voz no meu peito, do meu coração. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Tem a voz do meu coração berrando aqui dentro. Tem a voz do outro humano que está de fora,
falando, não faz, fica aí, corre, levanta, lá. Igual a pastora Vivi estava ensinando, que tinha a voz dela e tinha a voz do Senhor Jesus. E tem a voz do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele não faz você lembrar da voz que está no teu coração. Ele não faz você lembrar da voz do outro humano que está lançando maldição na tua cabeça. Ele não faz você lembrar da voz do outro humano que te humilhou, que te envergonhou, que te perseguiu, que falou que você era isso, aquilo outro. Ele não faz você lembrar disso. Também não faz você lembrar a voz do diabo falando, eu vou triturar você, eu tenho dentes e vou te morder. Não, você sabe o que a voz do Espírito Santo faz? Faz você lembrar da voz daquele que morreu por você. Daquele que te ama tanto, a ponto de entregar a vida dele por você. É esta voz, e esta única voz, única, que o Espírito Santo, o Dunamis, faz a gente lembrar. E às vezes a gente fica lembrando umas coisas esquisitas, então é bom rever o nosso relacionamento com o Espírito Santo, concorda? Nós devemos todos os dias avaliar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Bom, a gente está falando de Esther, né? Teoricamente, né? O jejum é para mulheres. Glória a Deus pela vida dos varões, glória a Deus pela vida dos homens que acompanham suas esposas, amém? Mas eu queria falar um pouquinho com mulheres. E por causa disso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7. A palavra do Senhor diz... é 3... Não, desculpa, é 3,15. Hoje eu estou ótimo com 3,15. Esse texto aqui é um texto muito conhecido de todos nós. Só que esse texto é um texto espiritual. É um texto espiritual e a gente já vai entender por quê. Esse texto diz assim: porém, né, do verbo pôr, de colocar, quem está falando é Deus. Deus está falando, eu colocarei, eu porei inimizade. Diga, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, no singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é essa pessoa aqui? Porém, entre ti. Quem é essa pessoa a quem Deus está dirigindo? A Satanás, a antiga serpente, que está escrito lá no capítulo 21 de Apocalipse. Satanás, a antiga serpente, o dragão. Ele dá vários nomes para a gente entender. É o diabo. É o diabo. Deus fala assim para o diabo: mulher, abre bem o seu ouvido. Deus chega num momento lá no jardim, que a gente conhece, né? Adão, Eva pecaram, tal. Está na hora de pegar o caminho da roça, porque o Senhor está colocando eles para fora. Agora Deus está liberando sentença, porque tem o pecado, a justiça e o juízo, né? O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Justiça é cada homem colher segundo o que plantou. Se plantou, colhe. Se não plantou, não colhe. Se plantou chuchu, colhe chuchu. Se plantou abobrinha, colhe abobrinha. Isso se chama justiça, porque o contrário disso seria uma tremenda injustiça. Você já imaginou um mocinho estudando dia e noite para passar na FUVEST? Aí eu vou lá, dobro o joelho, oro, eu passo na FUVEST, o menino está estudando, não passa? Não ia ser injusto? Pô, ele estudou. Aí eu fui lá orar, Deus me passou na frente? Não, tem que estudar também. Se é crente, vai ter que estudar também. É crente, mas tem que trabalhar também. É crente, mas tem que ir à luta também, né? Isso é justiça, a justiça de Deus. E juízo, juízo é o quê? Juízo é sentença. Juízo é quando já extrapolou todos os limites. Todas as oportunidades de perdão por Deus já foram colocadas e a pessoa não quebrantou o coração. Uma oportunidade atrás da outra, uma oportunidade atrás da outra. Aí chega a hora da sentença, chega a hora do juízo. E aqui
Outro dia a gente estuda isso. Essa era a hora do juízo. Adão e Eva tiveram algumas oportunidades para pedir perdão, para botar a boca no pó e falar, pelo amor de Deus, Deus, a gente comeu aquela fruta que não era para comer, me perdoa. Mas não, eles endureceram o coração e falaram, a culpa é tua, não fiz nada de errado. A culpa é tua, você que deu essa mulher aqui para mim. Quem mandou? Né? Então a culpa não era de Adão, a culpa não era de Eva, cada um foi jogando a bomba, a culpa era dos três, né? Era da serpente, era do Adão e era de Eva. E aí, como eles não aproveitaram a oportunidade de arrependimento, veio a sentença. E no dia da sentença, o nosso Deus falou assim, serpente, eu vou colocar inimizade. Inimizade é ausência de paz. Inimizade é guerra. Nesse momento, a Ucrânia e a Rússia estão em inimizade. Eles estão em guerra. Eu vou colocar guerra entre você e a mulher, entre o descendente, entre a descendência da mulher e você, e vou colocar inimizade entre o descendente da mulher e você. Descendência da mulher é todo mundo que nasceu depois da Eva. Homens e mulheres, até chegar na gente, até chegar no dia de hoje. Mas tudo na Bíblia que apresenta uma sucessão de pessoas, ou uma sucessão de fatos, uma sucessão de verbos, está apresentando uma ordem de importância, ou crescente, ou decrescente. E aqui, a Bíblia está dizendo que o primeiro inimigo de Satanás, o primeiro inimigo de Satanás é uma mulher, vírgula. E ele não está falando para qualquer mulher. Ele está falando para a primeira de todas. E você é uma mulher. E eu creio que esse texto aqui explica por que mulheres são perseguidas ao longo dos séculos. Porque mulheres são espezinhadas, porque mulheres são caladas, porque mulheres são impedidas de estudar, porque mulheres são impedidas de exercer ministério, porque mulheres são impedidas de ocupar cargos. Por quê? Porque o primeiro inimigo, a primeira pessoa que faz guerra com Satanás é a mulher, é o gênero feminino. O homem não precisa ficar falando, que bom, né? Então não é comigo, você é descendente, sobra para você também. Mas começa com a mulher. E as igrejas têm 80% de seus membros do gênero feminino. A igreja no Brasil e no mundo, 80% é mulher. E 90% persegue as mulheres. A mulher, às vezes ela percebe, na hora de uma discussão, né? Na hora de uma discussão, a gente vai discutir aqui que furou o pneu do carro, né? Então vamos discutir que o pneu do carro furou. Quem foi que furou o pneu do carro? Se fossem dois homens, ia falar, foi você, fui eu, não, então eu pago, tá tudo certo. Mas quando é uma mulher, é você, só isso, só aquilo outro. Você lembra dessas palavras? Já falaram elas para você? Já falaram ou não falaram? Você que não vale nada, você que é uma desocupada, outras palavras, né? Menos bonitas que essa. Não é a primeira coisa que falam pra gente? Quando vai entrar numa discussão e tem uma mulher envolvida, a primeira que se lasca todinha é a mulher. Por que tem essa perseguição? Porque a primeira pessoa que tem inimizade, e não é triste isso não, gente. Eu estou bem feliz, porque eu sou inimiga mesmo de Satanás. Eu sou inimiga mesmo. Você, mulher, é inimiga mesmo de Satanás. Você não é amiguinha de Satanás, não. E quem determinou, a gente está falando de determinação. Quem determinou isso foi Deus. É uma sentença. Ele mandou acontecer. Nenhuma mulher deveria ter paz com o diabo. E nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A gente está combatendo o nosso inimigo.
E ele vai cair em nome de Jesus, porque é muita mulher junta, é um exército de mulher, e essa malignidade vai bater em retirada em nome de Jesus, vai bater em retirada da tua casa, da tua família, da vida do teu filho. Você está entendendo porque a mulher é aquela que ora por todo mundo, ora pelo filho, ora pelo primo, às vezes não tem filho, ora por tudo que é sobrinho, ora pelas crianças na escola, ora por todo mundo. Essa é você. Aleluia, você é inimiga de Satanás. É por isso que algumas coisas acontecem, mas regozija, glorifica, porque quando a gente é inimigo de Satanás, é porque nós somos amigas de Deus. Você tem um amigo, você tem um companheiro, uma pessoa que anda com você. Você não está sozinha. Deus não larga a gente sozinha nessa batalha. E Ele colocou armas dentro de nós. E Ele colocou armas dentro de Esther. E Deus, que não é citado dentro do livro de Esther, entrou no palácio. Deus, que não é citado, que ninguém conhecia esse Deus. Igual algumas pessoas lá no seu bairro. Igual umas pessoas lá onde você trabalha. Não conhece Deus, nunca ouviu falar. Deus entrou no palácio. Escondidinho, simples, silencioso. Lembra do nome do Artaxerxes? Já mudei o livro aqui já. Você lembra do nome do homem que é o rei da Pérsia? Ele era o silencioso e simples. O silencioso e simples entrou no palácio, escondido dentro de uma mulher. E essa mulher aqui, ela é contemporânea de Neemias. Quando você lê Neemias, você vê uma vez só Esther sendo citada. Lá no capítulo 2, fala a rainha estava no trono. É Esther, não falaram de Esther, discreta. Não falaram o nome dela. Mas lá em Neemias, todo o povo judeu estava sendo abençoado pelo rei. E tinha uma pessoa levando Deus lá dentro do palácio para apresentar e abençoar todo o povo. Lá em Esdras, você não vê a Esther sendo citada em lugar nenhum, mas a partir do capítulo 7 ela já está presente, porque as datas que apresenta ali mostram que a Esther já existia e já era casada com Artaxerxes. E você lê lá em Esdras, o rei ímpio persa abençoando o povo crente. Lá em Ageu e Zacarias são contemporâneos de Esdras e Neemias. Ageu e Zacarias não falam de Esther, mas eles falam de um ímpio abençoando a vida do povo. Eles falam de reconstrução do templo, eles falam de prosperidade, porque deu a louca no rei e ele começou a abençoar e dar ouro, e dar prata, e dar madeira, e dar material de construção para esse povo, e ninguém estava entendendo nada. E o que era que estava acontecendo? Deus havia entrado no palácio e Ele entrou escondido na vida dessa mulher, desta mulher aí que está sentada olhando bem para minha cara. O Senhor Deus entra em todo lugar que você entra, escondido em você. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas são abençoadas. E as pessoas são transformadas. Eu quero encerrar, por causa do horário, eu quero contar um sonho que eu tive. Pode ser, apóstola? Quero contar. Eu gostaria que levantasse a mão as 12 da apóstola. Agora eu quero que levante a mão quem é pastora. Quem é evangelista. Quem é missionária. Quem é obreira. Quem é intercessora. Tem bastante ministra aqui hoje. Nessa segunda-feira, queridas, eu tive um sonho. Oi? Quem é bispa? Porque bispo é tudo, né? Bispo começa com obreiro, né, bispa? A bispa, ela é obreira, intercessora, pastora, evangelista, missionária, né? Até ministra de louvor, né, bispa? Bispo é tudo, gente. É igual apóstolo, apóstola também. Você acha que Deus troca divisas? Deus acrescenta divisas. O que você era antes de ter esse ministério que você tem agora?
Você era missionária antes de ser pastora? Você é missionária pastora. Eu sou obreira, evangelista, intercessora, ministra, pastora. Deus só vai acrescentando, Ele não tira nada. Deus não tira nada de ninguém. Quem tira é o diabo, quem perde é a gente, por falta de administração. Deus não toma nada, Deus não tira nada de ninguém, Deus dá. E Ele dá o melhor. E o Senhor me deu um sonho na segunda-feira, hoje é sexta. Na segunda-feira, eu fui dormir super tarde, assim meio que 6 horas da manhã. E eu tirei uma pequena sonequinha. E lá por umas 8 horas, eu tive um sonho que eu quero conversar sobre esse sonho com vocês. Eu sonhei, começa esquisito o sonho, mas depois melhora, né? Eu sonhei que eu estava numa sala, com um tapete muito bonito, com um móvel muito aconchegante, com uma lareira muito aconchegante, e tinha um gatinho fazendo aquela manhãzinha de gato, que eu tenho gato, né? Mas não era a minha gata não, era um outro gato que eu não conheço, mas era bem bonito. E ele estava ali, e eu fiquei de verdade, gente, naquele sonho, uns 15 minutos olhando para aquele gato. Se coçando assim, fazendo graça. Eu fiquei uns 15 minutos assim, olhando, parado, olhando. Falei, nossa, que bonito, né? Que lindo. Nossa, que lugar legal. Como eu estou bem aqui. Que coisa mais gostosa esse lugar que eu estou. E aí eu ouvi uma voz falando assim, agora vai lá para fora. E eu fui, curiosa, né? Eu fui lá olhar o que tinha lá fora. Quando eu cheguei lá fora, eu vi uma terra de fazer horta, terra de plantar, mas era muita terra. E a terra era uma terra tão linda, um marrom não é uma cor bonita, né? Mas aquela terra daquele sonho era um marrom tão bonito, uma terra tão soltinha. Não tinha uma folha, não tinha um pedaço de pedra, não tinha um papel, não tinha um pedaço de galho. Ela estava limpa, limpa, limpa e perfeita aquela terra. E eu olhei, eu estava do lado de fora, eu vi essa terra, olhei e vi uma grama muito verde, linda. Coisa assim de jardineiro de primeira categoria. A grama bonita e o céu bem azul, bem azul, bem azul. E aí eu andei um pouco. A partir do momento que eu andava, eu percebi que tinha acontecido uma tempestade. Porque a estrada para onde eu olhava estava toda elameada, com poças de lama. E quem já foi para o interior, já andou numa estrada de terra e já viu aquela estrada que é assim, com umas piscinonas assim, de lama? Era assim. E eu olhei para o meu pé e falei, ai, meu pé está tão limpinho nessa terrinha sequinha e boa aqui. O que eu vou fazer lá na lama? Está amarrado. Eu não vou andar para aquele lado não, eu vou ficar bem aqui. E resolvi voltar para dentro. Aquele lugar que tinha o gatinho, que tinha a lareira, que tinha o tapete. E aí, curiosa, eu fui olhar os cômodos da casa. E eu entrei num cômodo da casa. E quando entrei lá, eu entrei e reconheci uma pastora, que é amiga minha, lá dentro. E ela estava de roupa de dormir, ela estava com uma camisolona assim, bem comprida, igual essas que a gente usa aqui no jejum, né? Uma camisolona, um cabelo solto, tinha uma cama king size enorme. E ela falava assim, ai pastor, eu estou com tanto sono. E eu olhava, era escuro o quarto. E eu olhava para a cama, eu achei que eram folhas, mas não era, eram moscas. A cama estava coberta de mosca. E eu falei, menina, sai daí. Esse lugar não é para você. Não é para você ficar aí. Não, pastor, eu estou tão cansada. Eu vou ficar aqui, eu vou deitar. Eu vou me cobrir, pelo amor de Deus, essa cama está imunda. Está cheia de mosca. E peguei ela pela mão e fui tirando ela do quarto e acordei. E aí eu estava pensando que o sonho era para falar com essa minha amiga, que é pastora, né? Sonho com uma pessoa, vou falar com a pessoa. E quando eu cheguei aqui na igreja, encontrei a apóstola e encontrei a pastora. E juntei todo mundo, eu e a apóstola e a pastora. Falei, apóstola, eu tenho que contar um sonho. Menina, eu tenho que contar um sonho para você. Senta aqui, vamos conversar. E a apóstola falou assim, pastora Valéria, você sabe muito bem que às vezes quando a gente sonha com uma pessoa, essa pessoa está representando algo. E esta pastora, ela está representando o ministério pastoral feminino dentro da Igreja Eterna Aliança. E eu quero te contar, pastora, que essa semana eu recebi uma frase
de uma pessoa, que eu não vou chamar de afronta, eu não vou chamar de peso de palavra, uma frase. Uma pessoa falando que a terra da Igreja Eterna Aliança é uma terra seca, é uma terra árida, é uma terra que não dá fruto. E eu falei, apóstola, oi? Que não tem nutrientes. É uma terra raquítica, que não tem nutrientes. E eu falei, apóstolo, eu preciso te contar um negócio. Faz uns 10 dias eu estava orando num culto, você que estava pregando. E eu estava meio encafifada com umas questões da intercessão. E eu orando, sentada, ouvindo a tua pregação e falando para Deus, Deus, como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me enxerga quando eu entro na tua presença para orar? Eu quero saber como é que o Senhor me vê, como o Senhor vê os intercessores. Como é que a gente está quando a gente entra na tua presença? E naquele segundo que eu estava elaborando essa pergunta na minha cabeça, a apóstola falou assim, Deus te vê como um gigante. É assim que Deus te vê. Eu estava quieta, sentada, com a boca fechada, sentada, ouvindo a ministração, conversando com Deus. E o Senhor usou a vida da apóstola para trazer uma resposta. Deus te faz, Ele te enxerga como um gigante. E na semana seguinte veio o banner dos oficiais, da rede de oficiais. É um menininho, mas a sombra do menininho é um gladiador, é um gigante, é um homem forte, é um guerreiro. E aí eu falei, Senhor, naquele dia, a partir de agora, Senhor, eu gostaria que o Senhor me mostrasse como é que o Senhor enxerga as coisas. E na hora que a apóstola estava falando comigo, o Senhor falou comigo ali na sala, na presença da apóstola, na presença da pastora. É assim que eu enxergo a terra da Igreja Eterna Aliança. Eu enxergo uma terra boa, uma terra que não tem um risco, uma terra cheia de nutrientes. Isso mesmo, um gladiador, né? Um homem forte, né? A gente se vê assim, Deus vê a gente daquele jeito ali. A gente se vê pequenininho. O inimigo da nossa alma vê a gente daquele tamanho ali. É daquele tamanho que você fica quando você ora. É daquele tamanho que você fica quando você intercede. E quando você planta numa terra boa. O Senhor, me perdoa, queridos, eu estou falando isso com a maior humildade do planeta Terra. O Senhor me mostrou como é que é a terra na Igreja Eterna Aliança. Eu vi com os meus olhos. E a terra é muito boa. A terra é boa, que é só colocar, ela já está arada. Ela está fofa. É só colocar a semente. Não precisa nem apertar muito a semente na terra. Ela está tão fofinha que a semente escorrega lá para dentro e começa a frutificar, e começa a germinar, e começa a crescer, começa a enraizar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero que você lembre que para fora, no caminho, pela estrada fora, eu vou bem sozinho levar esses doces para a vovozinha. Né? Lembra? Quem lembra de criança? Né? E as menininhas, achei tão bonitinho. Quem quando era criança? As crianças. Falei, ai, é ótimo. Né? Quem decide andar pela estrada fora bem sozinho, anda na lama. Queridos, você não é obrigado a acreditar no que eu sonhei. Mas eu acredito no que eu sonhei. Eu acredito no relacionamento que eu tenho com Deus. Eu acredito nas coisas que Deus mostra para mim. E não é muito não, é bem pouco mesmo. Você viu que tem poucos ingredientes nesse sonho. Eu acho que é o máximo que o meu HD suporta. É um pedaço de terra, uma grama e um céu azul. Mas o Senhor mostrou. Eu acho que o máximo que o meu HD suporta é um quarto escuro com uma cama cheia de mosca e um ministério pastoral feminino se escondendo de ir plantar naquela terra, meninas. Isso é muito sério. Deus te levantou pastora, Deus te levantou evangelista, Deus te levantou missionária, Deus colocou semente na tua mão, a semente sai pela tua boca, a terra é boa, a semente que Deus te deu também é. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter medo de semear, a gente não pode ter medo de subir no altar, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter temor, porque ninguém sobe aqui para aparecer. A gente sofre de dor de barriga quando sobe aqui. Eu passei mal nessa tarde, falando, Senhor Deus, o que é que eu vou falar para as minhas irmãs? Como é
que eu vou encarar a apóstola e falar alguma coisa. Ai, eu faço o Senhor aqui, tudo bom? Né? Falei pro Senhor, Senhor, eu tenho medo. Aí ele falou assim, mas você tem que semear com medo. Você tem que semear quando é hora. Você tem que semear quando não é hora. Você tem que semear sorrindo. Você tem que semear chorando. Porque aqueles que saem andando, chorando e semeando, voltarão com os seus molhos, voltarão com a colheita. A palavra que sair da tua boca, minha irmã de governo, ministra, evangelista, missionária, obreira, intercessora, essa palavra vai frutificar, porque a terra é boa. Eu vi a terra é muito boa, e a semente também é muito boa. Essa é a palavra que o Senhor pediu para entregar. Essa é a palavra que está entregue. A partir de hoje, todo medo vai cair por terra. Toda timidez vai cair por terra. Você está cheia de palavra. Você é uma mulher de Deus. Você é uma pregadora, uma ministra. Você ora, você aconselha. Quantas vidas têm sido transformadas lá na célula? Quantos testemunhos a gente tem ouvido? Pastora Camila orou por mim, minha vida mudou. Sabrina orou por mim, minha vida mudou. Pastora Júlia orou por mim, a minha vida mudou. Pastora Lu orou por mim, minha vida mudou. O obreiro, a obreira, intercessora, intercessora, os ministros, evangelistas oraram por mim, a minha vida mudou. É verdade ou não é? Tem semente e tem terra boa. E a terra boa está aí, ó, bem debaixo do teu pé. A gente está pisando nela. Esse lugar aqui é a terra boa. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Eu gostaria que o pastor Renan cantasse um louvor. Por quê? Eu estou pedindo um louvor para o pastor Renan, porque a palavra do Senhor fala do Dunamis a primeira vez lá em Mateus, quando o Senhor Jesus fala: pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. O poder que é de Deus e que Ele colocou sobre você é o Dunamis. E o Dunamis do Senhor está aqui. Porque quando a palavra do Senhor é ministrada, o Dunamis do Senhor está presente. Pode ser do começo, tá, pastor? Né? Ainda quer pedir música no Fantástico, né? Uma coisa de louca. O Dunamis do Senhor está presente. Quem levanta um homem, uma mulher, uma criança para pregar o Evangelho é o Dunamis, é o Paráclito, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos iguais a Esther. Esther era igual a todas as moças, ela era bonita igual, ela morava no mesmo lugar, ela estava na mesma geografia, ela ia ser avaliada pelo mesmo rei, e Esther era igualzinha. Porém, havia uma pessoa dentro de Esther que a distinguia de todos os demais. E esse mesmo Espírito, você tem noção do que é isso? Esse mesmo Espírito, não é outro, é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que ocupou o interior da pessoa do Senhor Jesus. O mesmo Espírito que ocupou o interior da pessoa de Davi. O mesmo Espírito que ocupou o interior de Elias, de Eliseu, de Samuel, de Daniel. É o mesmo. É o mesmo. Esse Espírito nos dá a honra de recebê-lo. E eu quero convidar as mulheres que já foram convidadas para ministrar, mas que falaram assim: ainda não é tempo, ainda não é hora, eu ainda não me sinto à vontade, eu ainda não sinto coragem. Quero dizer para você, minha querida irmã, que o Espírito Santo é espírito de coragem. O Espírito Santo é espírito de poder. É só você subir. É só você pegar o microfone e ler a palavra, e jejuar, e orar, é lógico, né? Não é uma mágica. E o Senhor vai colocar a palavra na tua boca. E eu estou te falando que eu vi a terra onde você vai plantar é muito boa. E a semente, a palavra do Senhor diz que a semente é boa. Deus fala, o Senhor Jesus fala, boa semente. E o Senhor está derramando boas sementes aqui hoje. Ele está enchendo alforjes de sementes. E Ele está enchendo vasos do Espírito Santo.
Porque onde o Espírito Santo está, Ele derrama poder. Onde a palavra é manifesta, onde a palavra é expressada abertamente, onde os textos são lidos, onde os versículos são ditos, o poder de Deus opera. Porque a palavra do Senhor é o poder dEle. E eu quero convidar você para vir aqui à frente. O Senhor vai colocar por terra hoje tudo que você pensa que é fraqueza, tudo que você pensa que é desânimo, que é medo. É para vir, queridas. Me faz passar uma vergonha dessa. É para vir. Põe a mão no altar. O altar não fica devendo nada para ninguém. Você vai sair pregadora daqui essa noite. Você vai sair ministra daqui dessa noite. Você vai pegar o microfone e vai falar a palavra do Senhor sem timidez, sem constrangimento, sem covardia. O Senhor vai derramar espírito de expansão, para ser expansiva, para ser desinibida, para ser desembaraçada. Você que está aí, quer receber isso também, vem. Porque o nosso Deus, Ele não entrega a pastora Valdete. O que você está fazendo aí? Vem para cá, menina Renata. E se você não quiser passar vergonha, vem antes que eu chame teu nome, Sonélia. É para vir. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando. Você é a pregadora. É você que vai falar de Jesus. Dona Wanda, fica aí não, mulher. É para vir. Aleluia. Vamos orar. Primeiro nós vamos louvar.